capítulo 14, versículo 22. É um texto bem conhecido para esse ano, mas hoje Deus falou muito forte no meu coração sobre ele. Mateus 14, 22. Mateus, isso, 14, 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Até aí, vamos orar em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e peça para Deus falar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse ano é ano de Pedro, Senhor, e que tu possas revelar aos teus servos hoje quais os sintomas, quais as batalhas que muitos deles, Senhor eterno, irão passar ou têm passado, e que eles possam entender o teu querer para a vida deles. Eu os abençoo, declaro a tua força, o poder do teu chamado na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Um texto muito conhecido, mas este ano é ano de Pedro. E na verdade nós precisamos entender na plenitude o que significa isso. Porque nós declaramos, nós sabemos, só que na hora mesmo que nós estamos passando pela situação, nós tendemos a nos desesperar, a sair, afoitos, sem noção, e não nos posicionarmos dentro daquilo que Deus quer que nós façamos. O que aconteceu? Jesus Cristo, percebam o versículo 22 e 23, o próprio Jesus Cristo falou para os discípulos deles: olha, entrem no barco e vão adiante. O próprio Jesus falou isso para eles. Só que, no meio do caminho, diz o versículo 24, que eles já estavam no meio do mar. E naquele meio de mar ali que eles estavam, começou o quê? As ondas se tornaram bravias. O vento começou a ser contrário. E parecia que eles não iam chegar a lugar nenhum, porque tudo começou a ser contrário. Imagina só, Deus, Jesus Cristo, me envia para um lugar, porque Ele enviou para uma determinada direção. Só que de repente, eu estou indo, estou cumprindo o que Jesus falou para eu cumprir, e no meio do caminho, começa uma ventania, e começa um vendaval, o vento era contrário. Tudo ao contrário, e meu barquinho parece estar querendo voltar atrás. É meio contraditório, porque você vai falar: oh meu Deus, espera aí. Eu ouvi tua voz, eu quis fazer sua vontade,
Eu quis obedecer, eu acreditei que era a tua vontade, eu acreditei que eu estava agradando ao Senhor, eu acreditei que eu estava dando o melhor de mim, e agora essa contrariedade, toda essa situação de oposição, todo esse vendaval na minha vida, o que está se passando? Imagina só a mente daqueles discípulos dentro do barco, eles ficaram atormentados. E esse é um dos sintomas principais que precisamos entender, que esse ano nós estamos sujeitos a passar. Porque nós pensamos, em nome de Jesus eu entendi, e eu vou fazer a vontade de Deus, e eu vou andar sobre as águas, mas nós precisamos entender que nesse envio, que nessa disposição em obedecer, haverá contrariedades, haverá ventos contrários, mas não significa que Deus quer que eu retroceda, não significa que Deus quer que eu me abata, não significa que Deus abandonou o meu barco, ou os planos de Deus foram mudados a respeito da minha vida. Significa sim que eu estou indo no caminho certo, que eu estou debaixo da palavra de Deus, e que o vento contrário não vai prevalecer contra a minha vida em nome de Jesus. Então você vai estar andando nesse ano, e de repente você vai ver que a situação vem, parece que só falta te arrastar para trás. E você vai ver que a situação vem, e diz claramente, o vento era contrário. Ele estava sendo açoitado, irmãos. Uma coisa é se estivesse dizendo aqui, e a onda batia no barco dele. Não, não era bater. Porque se você fala assim, eu bati no meu filho, você pode ter dado uma palminha lá nele, né? Você pode ter dado 2 tapinhas. Só que quando você fala, fulano foi açoitado, é porque alguém, igual Paulo fala, eu fui açoitado 29 vezes, eu fui açoitado, e ser açoitado, irmãos, é você vir à situação e pegar pesado, é o camarada pegar o chicote mesmo e bater, e Paulo apanhou assim, às vezes falou, eu fui açoitado, é que ele apanhou violentamente. E você está ali andando no caminho, e a situação vem contra você, não é macia, não é leve, é açoitado, o diabo pega pesado, e ele vem com uma fúria descomunal, e vem uma força violenta contra a sua vida, e parece que você está querendo ser jogado para trás, mas eu quero falar para você nessa noite, Deus continua no controle da tua vida, Deus continua te olhando, Deus continua, e a palavra dele permanece sobre a tua vida. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar onde você precisa chegar. Está andando, mas é forte, é muito violenta essa situação. Permanece em pé. Continua crendo. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Você vai alcançar o que Deus quer que você alcance nesse ano. É a única certeza que você tem. Você precisa permanecer. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Independente do açoite, independente do vento contrário, ainda que o teu corpo incline para trás, o teu passo não vai retroceder, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não tem prazer no que retrocede, porque o justo vive pela fé. Então o vento, ele chega, me curva para trás, mas eu não vou retroceder, porque eu vou avançar. Em nome de Jesus eu vou andar pela fé nesse ano, porque Deus vai fazer eu chegar aonde eu preciso chegar em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Segunda situação, em meio aos açoites, em meio ao vento contrário, isso é fogo, aparece o quê? Um fantasma. E isso Deus falou muito claro comigo hoje, irmãos, como eu estou falando para vocês. Avisa o meu povo,
para não darem ouvidos às vozes que vão soar muito forte na mente deles. Porque Deus me falou claramente que pessoas iam ser realmente oprimidas. E parecia que um fantasma, não estou falando fisicamente, ou uma poeira, não. Parecia assim, que um fantasma, algo realmente muito contrário, estaria diante dos seus olhos. E você ia se deparar com aquela situação. E aquela situação aparentemente ia te dizer palavras que você não queria ouvir, que você não imaginou, não queria acreditar. São os fantasmas que esse ano, muitas vezes, nós vamos aparentemente ter que encarar. Só que você não vai dar ouvidos a fantasmas, e você não vai entrar nesse sentimento da tua carne, porque os fantasmas, eles na verdade, eles vêm com o intuito daquilo que é o quê? O perturbar a tua mente, te oprimir. E vem aquele sentimento, você não acontece, as coisas não acontecem na sua vida, você não vai conseguir viver isso, porque fantasma não existe, porque na verdade fantasmas são situações espirituais, são entidades, são demônios, e as situações espirituais demoníacas que tentarão te oprimir e falar em verdades na tua mente. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não haverá situação maligna, demônio, entidade ou fantasmas, porque você está debaixo de um envio, e Jesus Cristo sim, está indo ao encontro da tua vida, do teu barco, da tua família, e você tem que permanecer calmo no teu coração. Irmãos, guarde essa palavra. Você pode ouvir o que for esse ano, você pode se ver e se deparar em batalhas que você nunca teve ainda esse ano, mas eu vou falar para você, nesta hora, você entenda, fantasmas, situações espirituais, vocês não vão prevalecer contra a minha vida. Eu opto por andar sobre as águas. Ou você deixa fantasmas te alucinarem, te atordoarem e te dizerem mentiras e tentarem fazer você até pular do barco no meio de uma tempestade, ou você continua crendo e espera. Entre eu ouvir palavra de fantasma, entre eu ouvir e ser oprimido por alucinações, eu prefiro andar sobre as águas. Então, ao invés de entrar no sentimento da tua carne, ao invés de ouvir e dar vazão para a tua carnalidade, para o teu medo, você vai preferir clamar o nome de Jesus e andar sobre as águas, porque é a única opção que você precisa ter no meio das batalhas e das opressões desta terra. Opte não por ouvir o inferno, mas opte por ouvir e dar crédito ao chamado e à vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava indo para o barco deles, só que açoites, vento contrário, fez eles verem fantasmas. Agora, enquanto eles estão vendo fantasmas, é o diabo, irmãos, na mente. Está vendo o que vai ser da sua vida? Você não vai conseguir, você não vai vencer, as coisas não acontecem. Olha aí agora o que vai ser de você. E o fantasma, na verdade, simbolizava os demônios que começaram a agir no meio daquele temporal. Mas Cristo, ele se manifesta, e em meio àquela opressão, e em meio àquela batalha que aqueles discípulos enfrentaram, diz a palavra do Senhor, que eles sentiram medo. Então o medo esse ano vai ser um sentimento que vai tentar também atingir você. E há pessoas que até não eram pessoas de sentir medo, mas pelo grau da batalha que nós vamos ter, em particular, para alcançarmos a plena vitória na nossa vida e a plena liberação do nosso ministério, alguns vão sentir medo. Medo de fracassar, medo realmente de cair, medo de tropeçar, medo, pavor. E eu quero hoje quebrar da tua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite é: tenha bom ânimo. Você vai vencer o medo com ânimo. Você vai vencer os fantasmas
que tentam e insistem em aparecer na tua vida, na tua solidão, na tua caminhada. Você vai vencer os fantasmas com ânimo. Você vai vencer os açoites e você vai vencer o vento contrário com ânimo. Você não vai poder desanimar. Você não vai poder dizer, ai, quer saber, eu vou parar ou eu vou desistir. Mas Cristo fala, tenha um bom ânimo. E eu quero liberar esta palavra na tua vida em nome de Jesus Cristo. Você vai receber um ânimo, uma capacidade de superação nesse ano. Que você vai passar por cima. E ainda que a situação venha por um caminho, por 7 caminhos, os demônios fugirão de diante da tua face. Porque você terá ânimo para saltar muralhas. Você terá ânimo para crer que essa situação vai acabar. Você vai ter ânimo para saber que Deus vai pôr um fim neste vendaval, neste temporal, neste açoite tão violento que tem batido contra a tua vida. O Senhor vai pôr um fim. Tenha ânimo, diz o Senhor. Não tenha medo, tenha ânimo. Deus tem poder de fazer você passar por esta. Deus tem poder de fazer você superar. Deus tem poder de fazer você chegar ao ponto final. Então, em nome do Senhor Jesus, tira os teus olhos da tempestade, tira os teus olhos do açoite, tira os teus olhos do vento contrário, tira os teus olhos dos fantasmas que insistem em aparecer para você, tira os teus olhos dos tormentos, das perturbações do inferno, das vozes que ecoam e falam de derrota, e falam de dor, e falam de sofrimento. Deus está te dizendo, tenha ânimo, tenha fé, tenha perseverança. Você pode andar por sobre as águas. Você pode. Mas pastor, é esse problema. Mas é aquele outro. O meu é aquele outro. Deus está falando, tenha ânimo. Porque você pode passar por cima de tudo isso aí. Você pode passar e você vai andar por sobre as águas neste ano. Então, entre eu dar ouvido à opressão e à alucinação que quer se colocar diante da minha vista, eu vou optar, vou andar sobre as águas. Aqueles discípulos podiam ali, em meio àquelas alucinações que eles estavam tendo, saltar nas águas. E o que você não pode ter nesse ano é atitude precipitada. Porque a opressão vem, o açoite vem, a contrariedade vem, e os fantasmas aparentemente se manifestam diante dos teus olhos, para querer levar você a ter uma atitude emotiva, emocional, precipitada. Porque, meus irmãos, na hora que a tua visão carnal está vendo fantasmas, é o inferno que na verdade tenta te oprimir, para que você tome uma atitude na sua carne, para que você não possa viver o milagre de Deus. Então, nesse momento, se eles precipitadamente se lançam naquela água, né, atormentada, eles iam afundar e se perder. Mas você, em nome de Jesus, vai clamar o nome do Senhor, e o teu ânimo vai fazer você ver a Cristo, e você vai viver o milagre no fim desta batalha. Você vai viver o milagre de Deus. Quer haja temporais, quer hajam açoites, quer hajam fantasmas, quer hajam alucinações, quer as vozes sejam fortes contra a tua vida. Você vai ter ânimo, porque Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e fala, irmão, esse ano não é hora de ter atitude precipitada. Não pode se precipitar. Amém? Uma precipitação pode ser fatal, é ou não é? Se entrasse ali no sentimento da carne, se entrasse no desespero da alucinação,
E a alucinação vem e bombardeia a sua mente. E bombardeia, e bombardeia. E geralmente te pega na solidão. E te bombardeia, e bombardeia, e bombardeia a sua mente, seu coração. E aquele fantasma te bombardeia, te bombardeia. Para quê? Para que você tenha atitude precipitada. Para que você haja na sua emoção. E você não veja o milagre que está para acontecer na tua vida. Mas você não vai andar pela emoção. E não vai deixar que o inferno bombardeie a tua alma. Mas você vai esperar só mais um pouquinho. Porque Jesus está para se manifestar na tua vida e no teu barco. A hora que vem um bombardeio, a hora que você começar a ver fantasma. Ah, irmão, você pode esperar aí, já está chegando Jesus perto do meu barco. Já está chegando perto de mim. Porque se agora eu estou vendo essas alucinações, se agora está tanta contrariedade, é porque o meu milagre está muito próximo. Jesus estava muito próximo, por isso que ele passou a ver. E eu quero falar, pode vencer, pode superar, pode passar por cima, em nome de Jesus, porque você vai ver, espera só mais um pouquinho, porque o milagre está para se manifestar na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Eles nem imaginavam que na mesma distância que estava, na verdade, aquele fantasma, aquela visão maligna, na verdade, estava o Senhor Jesus. E da mesma distância que o mal tenta falar em verdades na tua mente, que o mal tenta encher tua mente, e diz que está próximo o fim, que está próximo o mal, que está próximo a queda, que está próximo a tristeza, que está próximo o choro, a mesma distância que o inimigo tenta colocar do mal em você, na verdade a distância sua para o milagre. Então em nome de Jesus, para de dar crédito para o mal e continua no caminho, continua no barco, porque o bem do Senhor vai chegar para a tua vida em nome de Jesus, amém? Eles estavam ali e estavam pensando, ai, o fantasma está para chegar, está para matar a gente, agora vai acabar tudo de vez. Já veio açoite, já veio o vento, agora o mal está para chegar. Não tem mal para chegar, haverá bom futuro. O que está para chegar é a presença do Senhor Jesus. O que está para chegar é o bem do Senhor, porque o Senhor Deus diz assim em sua palavra: bem sei eu o pensamento que tenho a respeito de vós. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim como o meu caminho é mais alto que o teu caminho, os meus pensamentos são pensamentos de paz, e não para vos dar o fim que pensais. Então, ao invés de você ficar prevendo tragédia, ao invés de você ficar prevendo coisa ruim, você vai prever a tua vitória, o dia da tua vitória, o dia da tua glória, o dia da tua exaltação, o dia do teu testemunho, o dia em que Deus vai marcar a tua vida com a solução da tua causa. Então você vai começar a aguardar o dia da tua bênção, em vez de ficar arquitetando mal, e deita e fica imaginando tragédia. Eu quebro da tua vida esse espírito de morte, esse fantasma do inferno vai sair do teu caminho. Você vai começar a ver a glória de Deus, vai arquitetar planos do Senhor e vai ver, os céus estão abertos sobre. Oh, aleluia! Enxuga os teus olhos e passe a ver, os céus estão ao nosso favor, amém? Levanta a tua mão e declara: Deus está ao meu favor. Acabou, amém? Jesus tinha falado: vão. Então, irmão, fui. Mas e agora isso e aquilo? Eu estou debaixo de uma palavra. E eu vou viver esse ano ainda. Não é ano que vem, não é ano que vem não. É esse ano. É esse ano ainda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé. E eu quero que você feche os teus olhos. Porque Deus me falou essa palavra muito claro nessa tarde.
E enquanto Deus falava comigo, Ele me falava claramente de pessoas que estavam em grandes batalhas, enfrentando esses fantasmas. Fantasmas do pessimismo, da angústia, do medo. Fantasmas da opressão, da acusação. Fantasmas violentos, que não têm dó de te ferir. E eu quero que você comece a orar agora em nome de Jesus. Porque o Senhor está dizendo para você, não tenha medo, tenha fé. Tem de bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Sou eu que estou na tua vida. Tenha bom ânimo. Sou eu que te enviei por esse caminho. Mas esse caminho tem tempestade. Mas esse caminho tem um açoite tão dolorido. Não tenha medo, sou eu. Sou eu, teu Deus. Senhor, em nome de Jesus. Pelo amor do teu nome, Senhor. Eu quero orar hoje. E eu quero clamar pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Senhor, assopra. Sopra para longe de nós o nosso inimigo, Senhor. Assopra para longe de nós o opressor. Assopra, Senhor, para longe de nós o maligno. O maligno que tenta encher a mente, o coração de dor, de aflição, de tristeza, de desespero, de tormento. Senhor, pelo poder do teu nome, dai ânimo ao teu povo, Senhor, para que nesse ano eles resolvam a vida deles completamente. Dai ânimo ao teu povo, para que eles continuem crendo e permaneçam em pé. Porque vai ser este ano, Senhor, o dia da vida do teu povo. Vai ser este ano e neste ano, Senhor, que o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Pelo poder do teu nome, Senhor. Acalma a tempestade do violento mar. Acalma, Senhor, em nome de Jesus, os açoites, o vento contrário. Dê resistência aos teus servos para passarem em meio às tempestades da vida. Dê resistência aos teus servos, Senhor, para não darem ouvidos e nem se lançarem de coração por precipitação. Deus, acalma os corações nesta noite. Tira o medo, tira o pavor, tira a tristeza, tira, Senhor, a preocupação, tira a ansiedade, Senhor. Tira em nome do Senhor Jesus todo o tormento. Senhor, o opressor que tem visitado a mente, o coração desta pessoa, com palavras malignas, negativas, escuras, sombrias, que ele seja vencido pelo nosso bom ânimo, e a nossa capacidade de andar por sobre as águas. Senhor, que os teus servos sejam hoje cheios do teu Espírito Santo, e que em meio a estas palavras negativas e sombrias que muitos têm ouvido, eles andem por sobre as águas e vivam os maiores milagres da vida deles este ano, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos discernimento espiritual, dai-nos, ó Pai, resistência, dai-nos a tua glória. Eu clamo por cada família que está aqui, por cada barco, Senhor, que está em meio a um violento vendaval. Eu clamo por cada dor, por cada família, por cada homem e mulher que estão em meio a um grande transtorno. Deus, age poderosamente na vida deles. Eu declaro a tua unção, a libertação, a vitória sobre o vendaval e a quebra de toda opressão e toda ação sistemática que seja quebrada
Eu abençoo cada vida que está aqui. Eu declaro força, fé, esperança e capacidade de superar. Eu abençoo os teus servos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentimentos. Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Era como se, não é que você viu, mas era como se tivesse alguém do teu lado falando e oprimindo. Era uma opressão muito violenta que você passou essa semana. Venha à frente, porque nós vamos ungir você. Está quebrado isso da tua vida, em nome de Jesus. Entre a opressão e a palavra do teu Deus, você vai escolher andar sobre o mar. E você não vai ficar preso por essas palavras do inimigo. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui na frente, já começam a falar com o Senhor. Porque Ele já veio ao teu encontro. E Deus assistiu a tua dor. Deus viu violenta estratégia de Satanás contra a sua vida. Ele viu as terríveis palavras. E Deus me fala de uma pessoa que enfrentou uma batalha terrível. Foi terrível a sua batalha. E tudo foi na dimensão da mente. Foi você, era você. E o inimigo opressor que luta contra você. Mas Deus está falando para você hoje em nome de Jesus. Tenha bom ânimo. Acredita, acredita, tenha bom ânimo, não tenha medo, diz o Senhor. Você vai quebrar essas palavras malignas que o inferno profetizou e declarou na tua mente. Você vai quebrar essas maldições. Você vai quebrar aquelas palavras demoníacas que você ouviu. Porque Deus está falando, não as ouça. Elas não procedem de mim. Esses fantasmas, não temas, não são eu. Eu sou o Senhor da tua vida. É o Senhor que tem poder sobre você. Senhor, eu quero abençoar. Daqui a pouco vocês ungem. Deixa eu orar por eles primeiro. Senhor, eu quero abençoar cada serva e servo teu que está aqui. Nas batalhas tão pesadas que o diabo travou contra a vida deles. Eu quero quebrar no mundo espiritual e denunciar esses demônios, Senhor. E colocá-los prostrados diante de Ti. Porque, Senhor, Tu tens poder sobre a vida destes Teus servos. E cada um desses demônios que atuaram contra os Teus filhos, que sejam vencidos, que sejam submetidos, que sejam arruinados, que sejam totalmente anulados na vida dessas pessoas. Eu repreendo a força do inferno, toda a palavra de Satanás, todo espírito de morte, toda sentença do inferno, que desapareça do coração e da vida destas pessoas. Eu anulo no mundo espiritual toda sentença, toda acusação, toda maldição, toda obsessão. Eu anulo no mundo espiritual toda opressão do inferno, toda investida demoníaca contra essas vidas. Eu anulo, eu quebro em o nome de Jesus. E eu declaro que é o contrário que vai acontecer. Oh meu Deus, cada palavra que o diabo falou, Senhor, que o contrário aconteça na vida do teu povo. Aonde o diabo falou que ia ter morte, vai ter vida. Aonde o diabo falou que ia ter choro, vai ter alegria. Aonde o diabo falou que ia ter enfermidade, vai ter saúde. Oh, Ricalamanaya Surya Lamashaya Kas. Aonde o diabo falou que ia ter miséria, vai ter prosperidade. Vai ter prosperidade. Aonde o diabo falou que ia ter falta, vai ter abundância de paz. Oh, Ricalamassurya Lamanaya Sudekantaramalás. Oh, pastores e presbíteros, unjam a
unção quebra o jugo, e você vai profetizar o bem do Senhor. Pode vir ungir, presbítero Guilherme. O bem do Senhor. Profetiza o bem do Senhor. O bem do Senhor te acontecerá. O bem do Senhor acontecerá. Oh, recalamassuri alamanaia subcanta. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda sentença sobre o teu povo, meu Pai. Quebra, Senhor, toda opressão do inferno, toda ação de Satanás para ferir, todos os demônios que se levantaram para tocar neles, meu Deus. Quebra, expulsa esses demônios, meu Pai. Vença um por um na vida deles, Senhor Jesus. Mostra o contrário para o teu povo, meu Deus. Traga vitórias, traga curas, traga libertação, meu Pai. Traga milagres, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nesta área de tristeza, nesta área de humilhação, nesta área de vergonha, meu Deus, que esta pessoa tenha dupla honra, meu Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, que o Teu povo tenha dupla honra. Destrói toda palavra de Satanás. Destrói, Senhor, em nome de Jesus. Tira o temor e o medo, e dê às Tuas servas, os Teus servos, a unção, a alegria, o refrigério, a paz em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo tua vida, e eu declaro a paz do Senhor na tua mente, no teu coração. Você não vai dar ouvidos para situações malignas e opressoras, mas você vai andar por sobre as águas. Quer seja o que for na tua frente, passa por cima. Deus vai te honrar poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Volta para o teu lugar, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus. Aleluia. Todos os oficiais, após o culto, vai ter reunião com os líderes, amém? Todos da diaconia, procurem seus líderes após o término do culto, amém? Haverá uma reunião sobre a noite da pizza, amém? Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que nenhuma força opressora possa entrar nunca mais na tua casa e na tua família. Que os anjos de Deus se acampem ao teu redor, te guardem do mal, de dia e de noite. Eu te abençoo, vá em paz debaixo desta palavra. Não tenha medo, tenha ânimo, diz o Senhor. Vá em paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.